Boa noite mais uma vez. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Aló, que vai comentar para nós o capítulo 94 do livro Pão Nosso, cujo título é Sexo. Então, vamos fazer uma leitura do texto para em seguida passar a palavra para ele. Em Romanos capítulo 14, versículo 14, Paulo escreve: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. E comenta-nos o benfeitor. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente, fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam a da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Emmanuel. Muita paz, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a compreender, né, a mensagem que Emmanuel traz para a gente, para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, né? E, como Sival leu, né, esta mensagem e esse texto de Paulo aos Romanos, pelo que nós compreendemos, na época, existia assim áridas discussões sobre a questão da alimentação. Entre os judeus e os gentios, existiam muitas disputas, muitas coisas que entre eles aconteciam, e os judeus sempre se achavam pessoas escolhidas por serem eles, né, da tribo cristã, ou tendo ele a proteção, né, de Deus, enquanto que os gentios eram pessoas que, se ainda não se colocasse à disposição da fé cristã ou de se abraçar aos ensinamentos ali ensinados, eram tidos como pessoas completamente impuras. Mas essas áridas discussões sobre a questão da alimentação, na verdade, não produzia nada, apenas
se tornavam comentários e discussões entediantes, né, improdutivas, cansativas, muitas das vezes. Mas o apóstolo adverte aos grupos, aos agrupamentos cristãos, e principalmente aqueles lá de Roma, para que não as pessoas não se colocassem na posição de quem critica o outro, né? Coloca-se numa situação superior à do outro, como se a alimentação que você ingere fosse algo que lhe tornasse uma pessoa pura, enquanto que outro tipo de alimentação tornaria a criatura mais impura. Ora, acreditavam que alimentos tornariam o homem, né, santos ou pecadores. O que separava então os judeus dos gentios? A gente observou, né, algumas coisas, assim, por exemplo, a palavra gentil significava um não hebreu, ou seja, os pagãos. Então veja que existia uma separação muito grande. Os hebreus, por exemplo, os hebreus, é, eles eram considerados os eleitos para Deus, a adoção da glória, a entrega da lei, da tábua da lei, o serviço a Deus, enquanto que os gentios eram as criaturas pagãs, né, que não pertenciam à casa de Israel. Então, eram pessoas inferiores nas colocações e na visão daqueles que se sentiam protegidos por Deus. Então, eles não comiam, por exemplo, porcos e coelhos, porque achavam e diziam que eram animais impuros. Então, os judeus se alimentavam de frutas, de ovos, grãos, massas e verduras, né? Carne só de animais ruminantes. Ainda tinha determinados detalhes entre eles que considerava qual era o tipo de animal. Então, o boi, a vaca, a ovelha, né, eram animais que eles achavam que, se alimentando desses, não estariam criaturas impuras. Tá? Os gentios sofriam muito porque podiam até conviver com os judeus, mas o seu status era completamente inferior ao dos judeus. Eles tinham, vamos dizer assim, podiam viver entre os judeus, os gentios, mas não podiam casar-se com os judeus. Então, eram pessoas que como se fosse a parte da sociedade. Né? Só quando eles se tornavam convertidos, né, e circuncidados, aí é que eles eram mais aceitos entre os judeus. Bom, então, aquela discussão do alimento, né, tinha muito a ver com esse pensamento e esse jeito superior de se pensar ser e de querer ser. E como Paulo, né, tinha aquela missão de levar a palavra do Cristo, a boa nova entre as criaturas, ele escrevia, né, para todas aquelas agremiações, todos aqueles grupos que ele passava e criava, para que aquele povo não vivesse em contendas, em separações, procurasse viver em mais harmonia, porque percebia, né, o apóstolo dos gentios que, na verdade, a pureza não estava no que se comia, nem no que se bebia, porque, em realidade, o ato impuro ou aquela coisa da impureza é o que vem de dentro da criatura, é o que sai do nosso coração. A pureza pode representar o seu sentimento mais nobre em tudo aquilo que você está fazendo.
todas as suas ideias, o trabalho que você desenvolve, quando você coloca um sentimento de amor, uma intenção de ajudar o outro, você, naquele instante, está agindo com pureza, está agindo com dignidade, está trabalhando em busca, né, de melhorar a si próprio, ajudando também aos outros. Então, eu peguei aquela carta de Paulo para depois então entrar no que Emmanuel, né, traz como segunda opção sobre a questão, né, do que se pensa sobre também o sexo. E Paulo disse ao povo romano: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, quem torna impuro as coisas somos nós, porque Deus santificou todas as coisas. Deus coloca amor em tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que está sobre a terra, todas as suas criaturas. E por que então achamos que o outro é impuro em relação aos nossos pensamentos e às nossas ações? Aí Paulo ainda diz, preocupado com o seu povo: aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, cada criatura, cada pessoa deve agir conforme a sua consciência. Deve fazer aquilo que você acha que é o melhor que você possa dar. Porque a gente só dá o que tem. E quanto melhor o aprimoramento dos nossos sentimentos, das nossas ações, melhor será as coisas que nós vamos oferecer ao outro, né? E Emmanuel, então, vem colocar para a gente esta outra visão, né, sobre a questão, né, agora do sexo. Então, Emmanuel coloca que o sexo é um departamento da atividade terrestre que sofre maiores aleivos, que é fingir demonstrar amizade, fingir e demonstrar amizade ou ajudar, o intuito de defamar, tudo isso é aleivos. O indivíduo aleivo é o traçoeiro, é o traçoeiro, é o que engana e que atraiçoa, que se comporta de modo falso, fraudulento, descumprindo a própria lei. Este é o aleivo. Ora, Emmanuel coloca que o homem cego de espírito, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência, falando sobre o compromisso que se assume diante da relação sexual, da convivência com o outro, da relação com o seu próximo, porque a partir daí as energias fluem, não é? As responsabilidades também continuam existindo em cada ato, em cada atitude de nossas vidas. Emmanuel fala que realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, dizendo que através dessa experiência a dois, né, desta convivência entre pessoas que se amam, estamos colaborando, contribuindo para que exista a paternidade e a maternidade. Ou seja, aqueles que assumem um compromisso como se fosse um pequenino pai, um pequenino Deus,
realizando algo de bom aqui na terra enquanto estamos sobre ela, não é? Então, essa responsabilidade da paternidade e da maternidade é uma missão que Deus coloca nas mãos das criaturas para que a gente consiga superar os obstáculos, vencer as dificuldades e compreender que através da reencarnação, como Emmanuel fala, né, na multiplicação dos corpos, é através desse trabalho, dessa união e que você faz com que a vida também possa brotar sobre a terra, isto faz com que haja de cada um de nós um compromisso e uma responsabilidade para viver e para contribuir com a tarefa do bem e do equilíbrio do próprio universo e da sociedade onde nós estamos vivendo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o número de existências corporais, se elas são limitadas ou se o espírito reencarna perpetuamente, onde os amigos espirituais respondem que cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, despojados de todas as impurezas, não mais necessita de provas da vida corporal. Então, veja, né, que há um compromisso nessa tarefa de se dar, de se entregar ao outro, porque a própria espiritualidade diz que esta energia, que é a segunda mais potente energia depois do amor, é a energia do sexo, ela cria, ela faz com que a criatura se coloque à disposição de ser um co-criador. Quando aquele aleijadinho se dedicou ao trabalho de produzir todo aquele material maravilhoso, toda né, é, aquelas estátuas, aquelas esculturas. Ali ele aplicava as melhores da energia da sua vida, colocava a energia, né, do sexo para que ele conseguisse produzir e criar formas como ele assim o fez. Um professor, na dedicação de suas tarefas, na criação de ideias e trabalhos que venham favorecer o crescimento e a elevação do pensamento das suas crianças, dos seus alunos, e está aplicando as melhores energias da sua vida. E esta energia que está em cada um de nós são energias que vão se aprimorando a cada passo, a partir das nossas intenções, a partir daquele sentimento mais nobre que nós podemos construir em cada um de nós. Então, veja que o compromisso, enquanto que se fala mal, né, ou que se critica a respeito do sexo, a gente compreende que a espiritualidade mostra a todo tempo o compromisso que os mentores maiores têm para ajudar na programação de encarnações e reencarnações de criaturas, a fim de que se possa processar na Terra a renovação interior de cada um de nós. Então, André Luiz, por exemplo, ele cita a respeito de uma equipe grandiosa no mundo espiritual, auxiliando para que as pessoas consigam se adaptar à nova existência e que consiga, através do trabalho que deseja desenvolver, cada vez mais aprimorar a sua própria alma, fazer com que o nosso crescimento e os resgates de tudo aquilo que fizemos no passado, que não foi muito bom, agora possa se concretizar numa tarefa digna e grandiosa, seja no trabalho voltado para a família,
ou seja, a maternidade santificante e a paternidade dignificante, ou também através de um trabalho que a pessoa se dedica, como fez o nosso querido Chico Xavier, colocando a sua vida completa em prol da tarefa do bem, desenvolvendo todo esse manancial de conhecimento que hoje nós temos e que, inclusive, esta obra, né, Pão Nosso, faz parte de um dos trabalhos grandiosos, né, através das mãos, né, através do sacrifício, através da luta de um homem e de muitas outras criaturas, muitos médios que existem por aí e que se colocam à disposição do bem. Muitas vezes não se casam, não têm família consanguínea, ou seja, não se casam e têm filhos, mas que se dedicam ao trabalho do bem. E nós compreendemos que a doutrina respeita e considera, por exemplo, né, a escolha das pessoas. As almas que não têm o desejo de casar-se, mas que se juntam a outra pessoa, que se reúnem a um outro, que seja do mesmo sexo, que seja do sexo oposto, mas que se dedica a esse trabalho de transformação. Isto é digno, porque estarão eles realizando algo de bom em prol da humanidade. Veja Kardec, né, e sua esposa, o trabalho que eles desenvolveram, pensando na posteridade, pensando no futuro de cada um de nós. Como fez Jesus, trazendo ao mundo a sua mensagem de boa nova, nos ensinando que é possível viver uma vida de mais harmonia, nos ensinando que nós somos capazes de realizar algo de bom, seja na família, seja fora dela, porque somos uma família universal. Podemos começar na família pequenina, entre o casal e o seu filho, mas dias chegará em que todas as criaturas do mundo, todos os seres que existem no universo são nossos irmãos, são nossos filhos, nossos pais e nossas mães, porque todos nós temos a mesma origem, que é o Pai de amor e bondade, que dedicou e se dedica a vida inteira, porque o que a gente sabe é que Deus nunca para de trabalhar, nunca para de produzir. E Jesus, sendo o farol, né, de nossas almas, está o tempo todo olhando pelo universo, acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas almas, apesar de todos esses conflitos que nós vivemos, né, em nossa sociedade. O benfeitor Emmanuel ainda fala da criação e da reprodução das formas, ou seja, a encarnação e a reencarnação. Mas fala também, né, desta energia que é utilizada, como foi por Beethoven, pelo Aleijadinho, por Mozart e por tantas outras criaturas que se colocaram à disposição de produzir algo para não só iluminar a nossa mente, agradar os nossos corações, os nossos olhos, mas também de nos fazer refletir sobre essa grande capacidade que existe no ser humano, que existe na alma, essa capacidade de amar e de crescer em busca de mundos e de momentos melhores. Emmanuel fala que preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração proporcionado pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Porque a gente sabe que muitas vezes os conflitos são grandes nas famílias, mas aquele instante particular, aquele momento que o casal vive, é importante para que se renove as energias e possamos juntos continuar
superando as crises, as dificuldades e continuar a nossa caminhada, porque existe um objetivo de estarmos juntos. Assim como existe um objetivo de estarmos aqui nesse momento, né? Por que é importante para cada um de nós nos juntarmos em grupo e refletir sobre o Evangelho, enquanto que muitos nem disto querem saber, por enquanto. Mas, então, veja como é nessa somatória de energia, nesse congraçamento de forças, nessa união de luzes e de carinho, nós podemos superar as dificuldades do dia a dia e continuar levantando voos em busca do infinito. Eu me recordo no filme de Francisco de Assis que um dos seguidores de Francisco, não sei se quem assistiu o filme se lembra disso, quando passava pelas avenidas estreitas, né, um dos seguidores de Francisco olha para o lado e vê uma jovem elegante, né, lá na parte interna de uma residência. E ele olha e fica ali embevecido, apaixonado até pelaquela criatura. E até que Francisco, observando pela sensibilidade e o amor que ele tinha por todos nós e pela natureza, ele aconselha que aquele irmão franciscano deixasse a ordem por um tempo e fosse em busca daquele amor que ele desejava, para que mais tarde, né, ele pudesse compreender que o amor do Cristo não estava apenas em ser celibatário, né, mas sim de você poder construir até mesmo sua família e realizar tudo aquilo, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja em prol da sua existência e da existência de nossos semelhantes. Eu me lembro de Maria Dolores, que diz apenas uma frase: a terra é campo de prova, a vida é bênção divina, na qual na dor nos ensina a evoluir sempre mais. Emmanuel fala, em determinado momento, sobre as crises, as dificuldades, né? Às vezes os maus tratos, o desrespeito que acontece e que geram, na verdade, aí os traumas, aí os sofrimentos e o karma naturalmente vem sobre essas coisas. Cabe a cada cidadão, a cada criatura, ver a melhor forma de agir, perceber que o outro tem os mesmos sentimentos e merece os mesmos respeito, que a outra pessoa é seu irmão no caminho da evolução e que juntos podemos continuar trilhando nessa estrada do bem. Então, que Jesus continue nos ensinando a compreender que as nossas mãos, que as nossas palavras, que os nossos olhos possam ser a extensão do amor dele em, em direção a todas as criaturas. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre.